Hoje eu tenho o privilégio de nós gravarmos o nosso primeiro podcast do Mulheres Pode Mais. E hoje eu tenho aqui comigo, né, o Newton Santos, que eu vou até ler aqui o tanto de que o mini currículo dele é especial, né? E hoje nós temos o privilégio de tê-lo conosco, né? Ele é psicólogo, terapeuta familiar, conferencista em assuntos da alma com formação em capelania na cidade de Boston, cantor, compositor, artista plástico com premiações nacionais e internacionais, radialista, apresentador de TV, fundador e presidente da Cenáculo de Oração em Goiânia, participou da Conferência Mundial AD 2000 de Pyeongchang, na Coreia do Sul, e está conosco aqui, né, para apresentar para a gente poder ter um bate-papo, né, em relação a um tema muito especial, né, que nós vamos trazer aqui nessa noite para vocês, que é Aprenda a Viver Sem Nada. Gente, é isso mesmo que vocês ouviram. O tema é esse mesmo. Aprenda a viver sem nada. E o Newton Santos, ele tem aqui alguns livros, né? Muitos, né, Newton? Já vou passar para ele falar, né? Ele tem esse livro aqui, ó, Não Queira Pelo Outro, Espere Ele Querer. Sim, esse livro, primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, um momento assim, de muita alegria, por ser o primeiro podcast que eles estão fazendo aqui, e eu sei que já é sucesso. Então nós temos o livro aqui, esse lançamento novo que se chama Não Queira Pelo Outro, Espere Ele Querer. Quando você quer pelo outro, né, pastora Patrícia, você está invadindo a privacidade dele, né? Então, muitas vezes nós queremos demais, nós nos tornamos até salvador, né, das pessoas, porque a gente quer tanto. E esse livro foi escrito porque eu atendi uma senhora e ela chegou no consultório muito triste, falando que ia separar do marido. E eu falei, por que você quer separar do seu esposo? E ela disse assim, olha, porque toda manhã ele leva café da manhã para mim na cama. Eu achei aquilo assim, falei, me explica como que é isso. Ela falou, de manhã, às vezes eu não quero escovar os dentes, às vezes eu quero ficar ali na cama, às vezes eu quero assistir a Ana Maria Braga na televisão. Ela disse assim, eu quero mexer com as minhas plantas que tem na varanda. De repente meu marido chega com aquela bandeja, joga no meu colo e eu sou obrigado a tomar o café da manhã. Então eu não quero mais isso. Aí nós chamamos ele na próxima sessão e aí ele foi muito amável. Ele disse assim, meu amor, por que você não falou comigo, né? Eu gosto tanto de tomar café da manhã, então vamos fazer o seguinte, em vez de eu levar, você leva para mim. Então, muitas vezes nós queremos pelo outro e nós às vezes não perguntamos, nós não sabemos o que o outro gosta. Então, é mais ou menos nesse sentido. O outro livro que nós temos aqui é o Pais de Joelhos, Filhos de Pé. Muito bom. O Pais de Joelho Filhos em Pé tem uma frase muito interessante que diz assim, olha, Deus não criou seus filhos para ser fantoches do mundo. É um livro que tem uma abrangência muito grande e ele fala que os filhos só vão dar valor nos pais quando esses descerem à sepultura ou quando eles tiverem os seus próprios filhos. E o Curando Feridas Emocionais também. Curando Feridas Emocionais fala sobre o perdão, rejeição e fala sobre a mágoa. Nós sabemos que muitas pessoas têm perdido a oportunidade de cantar o hino da vitória, né, de celebrar por causa da amargura. Muitas pessoas estão até magoadas para magoar o outro. E esse aqui, e agora, Deus? E agora, Deus, né? Quem já não fez essa pergunta? Esse agora, Deus, a gente fala sobre Lamentações 3:21, que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, aquilo que não te dá esperança, né, as angústias, o passado, a traição, as desesperanças, você tem que deixar para trás, porque o seu passado não pode mais influenciar seu futuro. E nós temos aqui também E Vivendo Felizes para Sempre. Viveram felizes para sempre, a gente nesse livro desmistifica essa questão de viver felizes para sempre. Não existe isso. Só em História de Carochinha que se vê isso. Então, assim, viver felizes para sempre é uma conquista. É igual casamento. Todo dia você casa um pouquinho. Tem pessoas que falam assim, eu tenho 50 anos de casado, 20 anos, 15 anos, 10 anos. Não. Todo dia você casa um pouquinho, porque todo dia você negocia. Então, casamento sem negociação não existe. E nós
temos esse último aqui, que é o aprender a estar contente, que é o que nós vamos discutir o assunto hoje Isso aqui, mesmo. né? Com o tema, né? Aprenda a viver sem nada, né? Newton, eu estava pensando que nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas elas aprenderam a viver o princípio do prazer, a viver pelo prazer, a busca do prazer. Então, a menor sombra de um desprazer que ela possa vir a viver faz com que ela sinta que a vida dela não tem um sentido, ou um significado, ou uma certa importância. Eu observo isso na nossa geração, Sim. né? Principalmente, vamos dizer, não na nossa geração, mas na geração dos meus filhos, eu observo isso, né? Uma geração que ela precisa de mais, ela precisa de conquistar mais, ela precisa de sentir mais prazer, e isso muitas vezes pode se tornar pesado. É por isso que várias pessoas entram em depressão porque ela acredita que tem que viver feliz o tempo todo. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: tem dia que eu tô feliz, Sim. tem dia que eu não tô nem feliz nem triste. Eu só tô normal, vamos dizer assim. Então, é normal ser normal e não estar feliz o tempo todo, né? É verdade. E esse descontentamento, pastora Patrícia, eu acho que vem lá da infância, porque os pais, nós não estamos aqui para culpar ninguém, nem você que é pai, mas você dá tudo para o seu filho, né? Você não espera amadurecer. Vamos supor, se ele quer um carrinho eletrônico, até um carro caro, ou mesmo um aparelho celular, uma bicicleta, você corre e compra, porque muitas vezes você tem medo de perder o amor dos seus filhos. Então você não prepara o seu filho, não espera, fala, olha filho, você vai ter, mas você vai só ganhar no seu aniversário, ou você vai só ganhar no final do ano. E às vezes os pais vão dando o que os filhos querem e chega um momento que entra a insatisfação, que a pessoa já tem tudo. E ter tudo não é saudável. Crescer tendo, já que a gente entrou nesse assunto Uhum. dos filhos, né? Eu posso dizer isso, que o que eu tenho observado, principalmente nessa geração de hoje, a baixa tolerância à frustração. Uhum. O que é a baixa tolerância à frustração? A pessoa, ela não aprendeu a ouvir não. Ela não aprendeu a ser frustrada. E um dos fatores que eu acho fundamental para quem quer ter uma boa saúde mental, pega essa dica aí. É aprender a sobreviver às frustrações. As frustrações, elas são extremamente importantes para que a gente possa criar uma robustez, para que a gente possa criar uma roupagem, vamos dizer assim, um fortalecimento emocional e conquistar. Com certeza, né? Porque a vida ela vai trazer frustrações, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, para os pais, assim, a questão deles ficar com medo de soltar o filho para a faculdade, com medo de deixar o filho viajar. E muitas vezes a frustração vai vir e eu digo assim, olha, você não vai estar ali todo momento com seu filho. Então, todos nós temos que passar pelo caminho da frustração. Porque, igual a pastora Patrícia falou, é na frustração é que a gente aprende cada dia a crescer. E uma das coisas que eu vejo, assim, por exemplo, principalmente pessoas, Newton, que tiveram, por exemplo, assim, uma vida muito sofrida. Eles falam assim, meus filhos nunca vão passar por isso, né? Então, assim, poupar os filhos, eu acho que é um péssimo modo de ensinar eles. Eu acho que a gente tem que preparar os filhos para ter a força que a vida vai exigir deles, né? Claro, com fé, porque com fé a gente consegue transpor toda a dor e todo o sofrimento. Porque nós estamos sujeitos ao sofrimento. Nós estamos sujeitos a passar por os nãos da vida, né? Eu sempre gosto de dizer que tem coisas que você pode evitar, mas tem coisas que você não pode evitar. É verdade. Tem coisas que você provoca a dor, mas tem coisas que ela vai chegar, independente se você provocou ou não. Vai acontecer. E esses nãos da vida, esses embates, é muito importante quando você aprende a conviver com pouco, ou por que não? Se você consegue conviver ou sobreviver, se você aprende a sobreviver com praticamente nada e estar contente mesmo assim, então o seu contentamento ele é verdadeiro. O próprio apóstolo Paulo ele fala, né? Eu aprendi a estar contente.
Então, a palavra contente no grego, né, ela significa autarkás, autarqueis, né? Então, o que que é contente no grego? É ter autonomia, porque sem autonomia nós não damos conta do sucesso. Então, é muito importante, eu sempre falo, né, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um seminário, se as pessoas saírem dali, pastora Patrícia, sabendo o que que é autonomia, né, elas vão estar muito bem. O que que é autonomia? É você não ter a sua vida na mão de outra pessoa. Tem pessoas, pastora Patrícia, que às vezes passam um bom perfume, tomam um banho Uhum. gostoso, colocam uma roupa, mas aí ela sai na rua e fala: "O meu dia estava tão bom, estava prometendo um dia maravilhoso, mas eu encontrei com fulano de tal na rua, meu dia acabou." Quando essa pessoa fala isso é porque ela não tem autonomia, a vida dela está na mão do outro. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele aprendeu a estar contente, né, em todos os momentos, né? Então, estar contente, nós sabemos que é uma atitude interior e absoluta de fé em Deus, né? Então, se o apóstolo Paulo descobriu esse segredo, o segredo de estar contente, nós também vamos descobrir, pelo menos um pouquinho nessa tarde, aqui nesse dia, né, para que você seja abençoado. É, verdade. Newton, e assim, quando o apóstolo Paulo fala, aprendi a estar contente, ele está falando assim, ó, eu já passei por muita coisa. Muito. Eu já passei pela escassez, eu Uhum. já passei pela abundância, eu já experimentei todas as fases da minha vida, então É eu verdade. posso dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele aprendeu o segredo, né? Ele aprendeu o segredo, tá aí, Verdade. ó, boa isso que você falou. Ele aprendeu o O segredo. segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Como a pastora disse já, né, a vida fere a todos. Né? E por isso que a Bíblia fala que no mundo nós vamos passar por aflições. Todos nós vamos passar por esta ponte da aflição. Uhum. O meu esposo tem uma coisa que ele sempre fala, principalmente quando ele vai falar sobre gratidão, ele sempre diz assim: existe pessoas que quando recebem o salário, né, até uma palavra assim mais forte, mas eu vou dizer aqui, fala assim: "Ah, esse salário miserável, essa casa, né?" Aí usa aquela palavra. Por quê? Porque não aprendeu a ser grato com aquilo que tem. Agora eu te pergunto, Nilton, uma pessoa que não é grata pelo que ela tem, como ela pode valorizar aquilo que ela nem ganhou ainda se ela não valoriza o que ela ganhou, o que ela É tem? verdade. Então, ou seja, você tem que estar contente nesse momento que você talvez está até na escassez, você tem que ter esse contentamento, porque eu imagino assim, quando a pessoa estiver no muito, ela não vai aprender, ela vai realmente passar batido. E uma das coisas que a senhora falou que é muito interessante é a questão da gratidão, né? A gratidão, ela abre portas, Nossa, a Deus. gratidão é a voz que o céu esperou ouvir de mim, de você, a gratidão, ela antecede o milagre. E eu tenho um livro, pastora, sobre de agradecimento que fica na cabeceira da minha cama. Então, todos os dias eu agradeço. Eu agradeço porque hoje eu tive um dia abençoado. Hoje eu não bati o carro. É nas mínimas coisas. Hoje eu almocei. Hoje eu respirei. Hoje isso. E você vai anotando. Fica até uma dica para você fazer o livro da gratidão. E aí, queridos, você vai ver que no final do ano, o quanto de coisas que Deus fez na sua vida. E aí, se você for lá e pegar o livro, ver a tanto de lista, né? E às vezes a gente não consegue reconhecer. Você falou uma coisa muito importante, Pastor Newton, em relação à autonomia, Uhum. né? A autonomia é o fator importante para que você possa passar por todas as dificuldades, ganhar uma certa estrutura de fortalecimento mesmo emocional, né, que te permita viver uma vida feliz. Porque eu sempre gosto de dizer que Deus não nos trouxe aqui nessa terra, não nos colocou aqui nessa terra para a gente viver uma vida infeliz. Não quer dizer que que você não vai passar por descontentamento, Uhum. não quer dizer que você não vai passar por frustração, que você não vai passar por nenhum, vamos dizer assim, um momento que vai te deixar Uma diversidade, uma né? diversidade, um momento que vai te deixar abatido. Não. Mas uma coisa é certa: se você aprender a estar contente, você vai ser vitorioso em todas as fases da sua vida. E ser autônomo é saber que mesmo na falta,
você pode exercer a sua gratidão e você pode exercer também a sua individualidade. Eu falo para meus pacientes, principalmente no final do ano, quando eles vão se encontrar com toda a família, até falo assim, ó, faz uma camiseta. Mas que camiseta é essa? Autonomia é igual a pertencimento. Se você souber só essa frase agora, que você vai ser assim muito enriquecido, porque autonomia é igual a pertencimento. Como assim? Eu pertenço a uma família, eu pertenço a um grupo, mas eu tenho que ter a minha autonomia. Então, tem pessoas que chegam num jantar de família, de final de ano, e entram em questões loucas, falam uma coisa, ou levam um presente para um, leva para outro, e começa aquele conflito. E aí, no ano passado, no final do ano, uma paciente minha falou assim, olha, eu fui com a camiseta, né, eu estava com um blazer, e aí eu fui para o banheiro, abri o blazer assim e li, autonomia é igual a pertencimento. Eu pertenço a essa família, mas eu agora vou respirar fundo e eu vou ter autonomia para estar com eles. Olha só, muito. E isso é um aprendizado, é um crescimento, né? Uma das coisas assim que a gente ainda falando sobre autonomia, por exemplo, um dia Jesus estava pregando, né? E aí ele se demorou pregando e o povo começou a ir embora. Aí Jesus falou assim para os seus discípulos: Vocês também vão embora? Aí os discípulos disseram assim: Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida É eterna? verdade. Eu acho que a única pessoa com quem nós temos que ter uma relação de dependência é só com Deus. Só. É só com Ele. E você estava falando sobre isso, eu me lembro que Jesus era um dos homens mais autônomos. Ele era e é, porque ele poderia abrir a boca e dizer assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o príncipe da paz. Então, assim, são tantas coisas que ele disse, eu sou. Então, isso é ter autonomia. Né? Se eu perguntasse para você agora, quem é você? Qual que é a sua missão? Será que você saberia responder? Então é muito importante que você busque de Deus essa autonomia e comece realmente a pensar sobre isso. Porque quem não tem autonomia, pastora Patrícia, não consegue andar de elevador, quem não tem autonomia não dirige. Você pode perguntar para uma pessoa, você dirige? Não, tem medo, não tem carteira. Quem não dirige é porque não tem autonomia. Quem não anda de avião, né? Não vai me taxar assim, eu estou falando de experiência. Quem não tem autonomia não consegue nem andar de avião, porque realmente precisa ter uma autonomia para fazer isso, Uhum. né? Precisa ter uma autonomia para fazer isso e é mais sério do que a gente imagina. Por exemplo, nos meus atendimentos, várias vezes eu me deparei com casos onde a pessoa ela perdeu alguém importante, uma pessoa importante na sua vida, e ela praticamente sentiu o desejo no seu luto mesmo de morrer. Por quê? Porque era totalmente dependente dessa pessoa. Agora imagina, né? A pessoa se foi, ou aquilo que você amava muito se foi, mas você continuou. Deus te deu a oportunidade de continuar a sua vida. Então, é necessário que você conviva com as pessoas, mas que dependa só de Deus mesmo. É verdade. Muitas pessoas que não têm autonomia, quando ela perde alguém, é como se a vida dela fosse paralisada, a vida parasse, não tem mais sentido, né? Então nós precisamos de buscar constantemente essa autonomia, né? Nós sabemos que é difícil falar sobre luto, sobre morte, mas todos nós vamos um dia, né, ter que enfrentar essa morte. Então é muito importante que você esteja, né, buscando essa autonomia para que você possa ter uma despedida. Nós sabemos que toda perda ela exige, né, uma despedida. E a gente sempre fala isso, né, pastora Patrícia, que muitas pessoas hoje estão com depressão, estão com síndrome de pânico, porque não houve uma despedida, não houve um luto, né, não acessaram, não fizeram aquele luto, e hoje elas estão, isso vai lá na frente, vai fazer falta para essas pessoas. Eu atendi uma pessoa que ela perdeu o esposo dela há 6 anos, todas a semana ela tira a roupa do guarda-roupa, as camisas dele, as calças, ela lava, passa o sapato dele e coloca tudo no mesmo lugar. Ou seja, ela não teve ainda essa autonomia para ter essa despedida, né? Então a vida dela está paralisada. É. E aí a gente começa a pensar assim, que às vezes
o processo terapêutico é para mostrar para essa pessoa que essa interrupção que ela teve não está ligada ao momento do luto, mas é uma interrupção que ela teve lá atrás, né? Em algum momento ela deixou de viver a própria vida para viver a vida de outra pessoa ou pegou a sua vida e fundiu. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu vou te perguntar. Você já viu aquela expressão metade da laranja? Eu sou um pouco incomodada com esse negócio de falar assim, não, é a minha metade da laranja. Como é que faz esse negócio da metade da laranja se nós somos seres inteiros? Nós somos seres inteiros. Essa metade da laranja é um pouco até complexo para falar sobre isso, né? Porque não tem como, né? A não ser que você, aquilo que eu falei, você tem que ter um casamento, mas um casamento que você tenha negociação. Eu atendi uma pessoa também, pastora Patrícia, que ela queria ir no cinema, mas o marido dela queria assistir um filme, assim, vamos supor, um filme de terror, um filme mais animado, de ação, mas ela queria assistir um filme romântico. Aí ela falou, meu marido, né, ele quer que eu só atendo a ele e tudo. Aí eu falei assim, você pode negociar com ele. Você vai no cinema, você vai assistir o seu filme, ele vai assistir o filme dele, e depois vocês se encontram na praça da alimentação e vai lanchar os dois juntos. Ou seja, né, não precisa estar tão amalgamado, porque quanto mais nós cobramos do outro, mais ele se afasta de nós. E tem pessoas que cobram o tempo todo, de onde você foi, onde você teve, você não atendeu o celular, e querem ficar assim tão juntos. E eu costumo dizer que não existe caixão de casal. O Essa é caixão boa, ele é viu? individual. Eu gostei dessa aí, viu? Não existe hoje um caixão de casal. Então as pessoas querem estar muito assim, como que eu vou dizer para você, até mesmo um emaranhado, sabe? Então você tem que deixar o outro livre. Você quer ver seu esposo livre, né? Você quer que ele volte para você, você quer que o seu esposo te ame, manda ele passear. Quando eu falo passear, você vai dizer assim, olha, ele quer ir num futebol, você fala, vai com Deus, eu vou então sair com as minhas amigas, vou tomar um chá. E vice-versa, porque passando 10 minutos, 40 minutos no máximo, ele vai ligar para você, vai dizer assim, tá tudo bem por aí? E assim são os filhos. Quanto mais você deixa o outro livre, mais ele vai voltar para você. Então é muito importante que você tenha essa dica mesmo, não fica oprimindo a pessoa que está do seu lado, porque ninguém é de ninguém, né? Deus te colocou ao lado de uma pessoa para você ser companheira, para você estar com ele. Você não vai fazer ele contente, porque, igual a pastora Patrícia falou, nem todos os dias nós estamos contentes, nós não estamos felizes, mas no momento que você estiver ao lado dele, você vai aprender a ter esse contentamento e vai ser feliz. Então, assim, se você não for feliz, como é que você vai querer fazer o outro feliz? Então, é muito Boa, importante. essa aí é boa. Se nem você é feliz, Como é como que você vai vai fazer querer? outra feliz? Eu até falei na live da semana passada, eu coloquei uma pontuação igual a essa. Eu falei assim, que essa questão do amor, né? Essa questão do amor é uma experiência pessoal. Porque você não pode amar alguém se você não se amar primeiro. É verdade. Então, assim, você só sabe como amar alguém porque você se amou primeiro. Então, como é uma experiência pessoal, você primeiro tem essa experiência para depois você oferecer para o outro. Se você não se apaixonar por você primeiro, como que você vai se Como? apaixonar pelo outro? Aí o que que acontece? Mas o contrário disso, como que nós chamaríamos? De dependência emocional. Não é um amor, é dependência emocional, porque essa necessidade, por exemplo, existe mulheres que não deixam o homem nem jogar um futebol uma vez na Não, semana, né? verdade. Eu sei que existe o exagero também, né? Eu já atendi um casal que o homem queria jogar futebol, era assim, ó. Tem um grupo que jogava só na segunda, tem um outro grupo que jogava só na quarta, tem um outro que jogava só no sábado. Aí ele Isso ia, é, um dia ele ia num, no outro dia ele ia no outro, né? E aí aquela questão que o senhor colocou, pastor, que eu acho fundamental, é a negociação. negociação. Todo relacionamento precisa ter negociação. Pastora Patrícia, eu vejo assim que muitas pessoas acham que o marido ou a esposa tem uma bola de cristal. Uhum, Eu vai até adivinhar, né? vai adivinhar o que que o outro quer. Eu estava aconselhando uma senhora, ela disse, olha, meu marido não gosta de mim. Eu falei, por que que você acha que ele não gosta? Porque chega sábado,
ele pega a bola, ele coloca lá o calção dele, lá a camiseta dele, e ele fica o sábado todo jogando bola com os amigos. Aí eu perguntei para ela assim, seu marido tem bola de cristal? Ela falou, não, não tem bola de cristal não. Como assim? Eu falei, você já falou para ele que você gostaria de sair no sábado com ele? Ela falou, não, nunca falei. Aí eu falei, então, tenta falar com ele. Isso era numa terça-feira que ela me ligou. Aí ela esperou da quinta-feira, ele ligou para ele e falou assim, olha, amor, eu tô te ligando porque eu queria marcar, eu queria comprar umas plantas na floricultura, eu queria arrumar meu jardim, a gente pode sair para almoçar junto. Aí ele falou, ótimo você ter me ligado, porque eu já estava marcando aqui para jogar bola com meus amigos. Aí eu tinha esquecido disso, pastora, passou o final de semana, na segunda-feira ela me ligou e falou, olha, meu marido me ama mesmo, eu nem sabia mais o que era. E aí eu falei assim, quem está falando? Ela falou, e aí o que aconteceu? Ele levou ela na floricultura, eles almoçaram junto, passaram uma tarde juntas, porque ela verbalizou. Então você precisa verbalizar, você precisa de falar, porque senão como é que o outro vai saber o que você quer, né? Como você disse, ninguém tem bola de cristal, Ninguém tem bola de cristal. né? Ninguém tem uma bolinha de cristal, né? Vou saber. Mas eu acho assim também, eu acho que quando o cônjuge ele é livre para fazer as escolhas Uhum. dele, o outro fica livre também para apoiar, Para apoiar. né? E sempre dá certo. Uhum. Pode parecer contraditório, mas prender o cônjuge é como se você estivesse assinando a sua carta de divórcio. É, E liberar ele, né? Ele vai e volta, ele vai e volta. né? E a gente não está falando de nada que, vamos dizer assim, que seja proibido. Nós Uhum. estamos falando de um relacionamento Saudável, né? saudável, De que tenha saudável. negociação. Porque a dependência emocional é exatamente você querer viver a vida da outra pessoa, né? Você querer viver dependente àquela outra pessoa, né? Ligada àquela outra pessoa. E isso não é saudável em relacionamento nenhum. O relacionamento da mãe com a filha, né? O relacionamento de dependência emocional não é saudável. Eu disse que o único que a gente tem que depender emocionalmente é só dele. Para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Ah, não vou para lugar nenhum, eu vou ficar aqui. Pode demorar a noite toda. Opa, nós estamos falando de alguém que pode suprir todas as nossas demandas emocionais. Agora, você colocar suas demandas emocionais em cima do seu cônjuge é como se você estivesse destruindo ele. É verdade. Né? É pesado carregar. É pesado. Já pensou, pastor Newton? Você tem que me fazer feliz. É complicado isso. Nesse livro, Viver o Feliz para Sempre, eu dou um exemplo que uma pessoa me procurou também e ela disse, olha, meu marido nunca me deu flores. Aí eu falei para ela assim, você trabalha? Ela falou, trabalho. E você ganha dinheiro? Ela falou, ganho. Aí eu falei, então eu vou te passar uma tarefa, você vai passar na floricultura, você vai comprar flores para você, vai escrever cartão para você e vai mandar entregar na sua casa, né? Manda entregar lá para a semana que vem. Ela passou na floricultura, comprou 3 ramalhetes de flores para ela, escreveu o cartão para ela mesmo, e ela já tinha até esquecido, a secretária dela falou, olha, estão tocando o interfone, vieram entregar flores. Ela falou, flores? Né? Como assim? Aí ela lembrou que ela tinha pedido, não, pode subir. Aí foi chegando aquele tanto de flores, ela leu ali o bilhetinho para ela que ela tinha feito, chorou, colocou as flores no vaso. Ou seja, o desejo de ganhar flores era dela e não do marido dela. E ela estava querendo colocar um peso, sendo que ela poderia, né, pastora, passar ali, comprar a flor para ela, escrever o cartão para ela. Então isso é muito importante, isso é libertador para você. Então não fique colocando peso no outro, não fique colocando, porque isso se torna muito pesado, tanto para o homem quanto para a mulher também. Eu observo assim, né, principalmente na terapia. Já recebi vários casais em atendimento terapêutico, aonde, por exemplo, né, a esposa reclamava de coisas do esposo e o esposo reclamava de comportamento da esposa, que, na minha opinião, era totalmente assim, não tinha uma importância. Mas aquela pessoa dava tanta importância para aquilo, eu acho que também é válido o cônjuge prestar atenção naquilo que é importante para o outro, mas também não ficar se apegando àqueles detalhezinhos, porque às vezes você coloca o seu relacionamento a perder, você desgasta o seu relacionamento, porque simplesmente você fica esperando demais a outra pessoa fazer por você
coisas que às vezes... Ela mesma pode fazer Ela por mesma ela. pode fazer, né? Então, aprender a viver sem nada, às vezes vai passar por isso também. Às vezes vai passar você dizer assim, não, eu vou abrir mão disso, porque não é algo relevante para quem está do meu lado, talvez pode não ser também para mim. Eu posso aprender a viver sem isso. Eu sempre trago isso para mim, porque a questão da expectativa. Né? Vamos entrar agora nesse assunto da criar expectativa. Eu acho que esse não tem um tema que vai pegar mais em relação ao contentamento, em relação à expectativa que a gente cria sobre as outras pessoas. Cria uma expectativa muito maior. Vou dar um exemplo aqui, ó. O filho ir para a faculdade. Aí você começa a fazer a programação da vida do filho. Meu filho vai para a faculdade, vai fazer medicina, vai comprar um carro assim, vai casar com uma mulher assada, ou vai casar com uma mulher assim assada, né? Vai ter tantos filhos. Você começa a criar uma expectativa, aí aquela criança cresce, se torna um adolescente, um jovem, e daqui a pouco ela faz tudo diferente. Ela não vai para medicina, ela vai para as áreas, vamos dizer, sei lá, de qualquer área que for, né? Ela vai ser bióloga, vamos dizer assim, né? Não te cortando, mas tem uma pessoa que me procurou que o pai queria que ele fosse médico, mas ele queria ser aviador, queria trabalhar viajando, pegando um Boeing, né? E pilotando um Boeing. E aí ele simplesmente ele fez a faculdade, né? Ele demorou mais ou menos 7 anos, 8 anos para formar. E no dia que ele formou, ele entregou o diploma para o pai dele e falou assim, olha, o senhor queria que eu formasse médico, mas eu não vou ser. Eu vou ser aviador. E foi fazer um curso só sobre aviões. E hoje ele está viajando o Brasil, o exterior todo, pilotando um Boeing. Então é o exemplo que você disse. Né? Aí o que acontece? Isso acontece, é muito comum, né? Você vai, não, aí o filho quer outra coisa, ele não quer ser médico, ele quer ser aviador, ele quer ser um piloto de avião. E aí? Né? Você criando expectativa. Aí muitas mulheres, eu vejo esse comportamento, pastor Newton, eu não sei se nos seus atendimentos terapêuticos você observou isso, mas eu vejo muito mais as mulheres criando essas expectativas, né? Principalmente sobre o cônjuge, principalmente sobre os filhos. E aí o seu filho cresceu, ele quer ser piloto de avião e tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele não vai casar com aquele perfil de mulher que você idealizou. É ele que tem que conviver com ela, né? É ela que tem que conviver com ele e tá tudo bem. Então, criar expectativas demais sobre a outra pessoa é pesado. É frustrante, tanto para você quanto para outra pessoa também. Realmente traz muita frustração e muitas pessoas, né, hoje estão frustradas, estão tristes, estão magoadas, né, porque elas falam assim, é a pior coisa que um filho pode ouvir, né, falar assim, a mãe ou o pai falar assim, olha, eu dediquei minha vida para você, eu parei de estudar por causa de você quando você nasceu, eu podia hoje estar formada, mas eu preferi que você estudasse e eu renunciei à minha formação. Então isso faz muito mal para o filho ouvir. Por isso que nos meus aconselhamentos, às vezes quando uma pessoa vai casar, a gente faz ali uma reunião para que haja ali, né, a gente faz assim, tipo verbalmente, né, uma aliança de dizer assim para ele, assim, ó, meu filho, você não me deve nada, minha filha, você não me deve nada. Porque a própria palavra de Deus, né, diz que os filhos são como flechas para serem atirados. O que é honrar pai e mãe? É você ser maior do que o seu pai foi e maior do que a sua mãe foi. Porque a melhor coisa é você investir num filho e depois ver ele se formando com um diploma ali, ou mesmo se ele não formar, ser um homem de caráter, uma mulher, né, cheia da unção de Deus, que leva a palavra. Então, em muitos aspectos, né, muitas vezes é necessário você dizer para o seu filho, meu filho, você não me deve nada, do que você colocar peso sobre ele, dizendo assim, olha, eu não estudei por causa de você, eu adoeci, né, por causa de você. Então é muito pesado isso para um filho ouvir. É um fardo pesado tanto pro filho, né, carregar, quanto depois pro pai também é pesado se o filho falar, não, eu vou fazer o que o meu pai quer que eu faça, né? É verdade. É pesado para ambos. Então é por isso que, ó, gente, diminua as expectativas o máximo que você conseguir, porque quando você diminui, eu não vou dizer
colocar no zero a expectativa, porque a gente cria, né, pastor Tem Newton? que ter um pouco de expectativa, Não, mas é normal. é normal ter um pouquinho de expectativa, mas não crie expectativa, principalmente, ó, o conselho aqui para vocês, mulheres que podem mais, ó, o conselho aqui para vocês, principalmente se a vida não for sua. Verdade. Principalmente se a vida não for sua. Então, com a sua vida, você pode planejar, você pode projetar, criar expectativas dentro da medida do possível, orar, buscar, mas quando se trata da vida dos outros, eu acho tão bonito quando os pais falam assim: meus filhos, eu quero o que vocês quiserem. Escolha, né? Escolha, você tem o direito de escolher. Eu tenho o privilégio de falar para os meus filhos: eu quero que vocês escolham. Só que eu entendo também, e foi até um livro do Josué Gonçalves, né, que ele fala muito para a família. Eu li esse livro e ele falou assim: os filhos precisam de orientação. E a gente precisa dar essa orientação. Dar essa orientação não significa decidir por eles. Mas mostrar: olha, meu filho, eu tenho mais experiência que você, então eu vou te mostrar aqui que esse caminho aqui, se você trilhar, pode dar certo. Mas, no fundo, quem vai escolher são eles. Eles vão escolher o caminho deles, né? E é pesado, que nem você falou, né? Para um filho, é frustrante. Eu me lembro que uma vez eu atendi um rapaz que os pais... Ele estava fazendo medicina e simplesmente ele fugiu. Ele fugiu, porque ele falou assim: não, eu não quero fazer, então vou embora, eu vou fugir. Mas aí pegaram ele, falou: por que você está fugindo? Ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Sim, uma família boa, de pais amorosos, mas simplesmente porque o filho não sabia de chegar para o pai e para a mãe e dizer: não quero isso, né? As pessoas têm medo de falar, de verbalizar. Então, assim, faltando aquele aspecto, né, da autonomia, as pessoas têm medo de falar não. Né? Você que está nos ouvindo, é muito importante que você diga pelo menos 3 não por semana. Né? E, assim, 3 não por semana? 3 não por semana. Isso é libertador. Porque às vezes você está na porta da igreja, alguém fala assim: você pode me dar uma carona? Como aconteceu com uma irmã da igreja. E ela falou: olha, eu tenho que buscar meu esposo no aeroporto e ele vai chegar às 10 da noite. O culto tinha terminado às 9. Ela falou assim, deu a carona para essa senhora. E aí ela morava muito longe. E assim, era muito longe mesmo. E na volta ela voltou, o carro bateu num buraco, furou o pneu. E aí ela ficou sem bateria de celular para ligar para alguém. E o marido dela chegou às 10, e ela chegou no aeroporto, era 1h30 da manhã. Nossa! E aí ela veio falar comigo, estava triste pelo esse acontecimento. Eu falei: pois é, eu disse para você, te passei uma tarefa para você dizer pelo menos 3 não por semana. E custava você dizer, porque muitas vezes a gente acha que o não, né, vai distanciar nós das pessoas. Mas o não é libertador. É uma Então libertação. aprenda a falar não. Olha, eu não posso, eu sinto muito, agora eu não dou conta, agora eu não vou poder te atender. Então, assim, quando você diz só sim, sim, você se torna muito bonzinho para o outro e ruinzinho para você. Então, assim, fica essa dica. Outra coisa sobre a autonomia que as pessoas têm é que as pessoas, elas querem ser o tempo todo aprovadas. Então, existe um vício de aprovação. Você quer o tempo todo ser aprovado, e às vezes nós não vamos ser aprovados por todas as pessoas. Nós estamos aqui num podcast, talvez nós não vamos ser aprovados. Você vai ficar olhando para o jeito que está o cabelo, do jeito que está a roupa, do jeito que está o sapato, do jeito que a gente gesticula. Então, você está numa igreja, você está falando para, vamos supor, 100 pessoas, mas nem todos vão te aprovar. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que nós já fomos aprovados por Deus. Jesus já nos aprovou, Jesus já te aprovou. Então não fica com esse vício de aprovação. Muitas vezes nós queremos muita aprovação do outro, o que o outro acha, o que o outro pensa. De todas as formas, as pessoas vão pensar algo sobre você. Você virou as costas, as pessoas vão dizer assim: ó, aquela roupa não ficou bem para aquela pessoa, aquele cabelo não beneficiou essa pessoa. E elas vão falar mesmo, só que isso não vai te arrancar pedaço. Então, o segredo é você não ter, você pode até ter 1, 2, 3 pessoas no máximo, que pode, como a pastora Patrícia falou, né, que pode te dar uma direção, né? Você vai, vamos supor, vai viajar e pergunta para alguém: você acha que essa viagem é boa? Você já fez? Como é que eu faço? Para onde que eu vou?
tudo bem, mas o tempo todo querendo ser aprovado, você vai se decepcionar. E que decepção. É E verdade. que decepção. E como é difícil viver, né, sobre a expectativa dos outros. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, as pessoas têm opiniões, mas essas opiniões não são verdades, É verdade. né? Não são verdades. Não são. O que é a verdade? É o que Deus diz sobre mim. O que as pessoas falam sobre mim não é a minha verdade. Pode ser a verdade delas. Ou, na grande maioria das vezes, nem é uma verdade. Mas o que Deus diz sobre mim, isso sim é uma verdade. Isso sim é importante. Não é quem as pessoas dizem que eu sou. Porque as pessoas rotulam, né? Não, e como elas gostam de nos rotular. É, Não é o que as pessoas dizem quem eu sou, mas é quem Deus diz que eu sou. é verdade. Eu estou vivendo assim, e esse é um caminho sem volta, viu? É. Esse é um caminho sem volta. Quando você aprende ele, você fala, opa, para lá eu não volto mais não. E vale a pena, né, você saber quem é você, né? Como nós já dissemos aqui, Jesus ele sabia quem ele era. Ele podia abrir a boca e dizer: "Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade". E você sabe quem você E essa é forte, hein? Essa é forte. Você sabe quem você é? É forte. Olha, tem um livro, eu esqueci o nome do autor, mas parece-me que o tema dele diz assim, ó, morra sem nada. O autor, ele vai falar sobre esse contentamento, né? Sobre você usufruir do seu presente. Né? Quando ele fala morra sem nada, ele quer dizer, pare de trabalhar para você conquistar coisas, riquezas, para deixar para os filhos ou para deixar para quem? Ou para quem você vai deixar isso? Então ele estava falando assim, aprenda a viver o seu presente, né? Se você tem conquistado os seus bens, então usufrua eles, viva, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não é o que você tem, mas é quem você tem. E a gente vê muito nos relacionamentos as pessoas trabalhando, principalmente homens, né? Sobre a expectativa de construir patrimônio. Eu tenho que construir patrimônio para deixar para os meus filhos. Aí depois chega na velhice, já está doente, os filhos já estão cuidando da vida deles. e não desfrutou de nada, Não né? desfrutou de absolutamente nada, né? E vai, vamos dizer assim, vai morrer farto de dinheiro e de poucas experiências. Então, eu acho que o contentamento, pastor Nilton, ele passa por essa premissa de que nós temos que viver o nosso momento com alegria. Né? Se for para ir para o shopping, viu, mulheres? Se for para ir para o shopping, às vezes seus filhos chamam você para ir para o shopping, às vezes, né, maridos, a mulher chama para ir para o shopping, fala, não vou porque eu não tenho dinheiro. Então vai lá, toma uma casquinha, lá no McDonald's, no Burger King, compra uma casquinha. Eu nem sei quanto que custa aquelas casquinhas mais, mas eu sei que é bem baratinho, né? Vai lá, toma uma casquinha, mas só para você ter o prazer de estar com quem você ama. Porque o nosso maior contentamento não é estar com muitos recursos. O nosso maior contentamento é nós podermos estar com as pessoas que nós amamos e pela qual nós lutamos. Ah, eu trabalho muito que é para sustentar minha família. Ok, mas será que você está oferecendo para esse bem melhor toda a qualidade que você pode oferecer da sua presença? Né? Isso é muito importante. Presente é presente estar, né? Uhum. Os filhos, a esposa gosta da presença do esposo, os filhos gostam da presença dos pais. E, então eu costumo dizer que presente é presente estar. Aí está. Boa, gostei. E aí o que acontece? Hoje nós vemos pais ausentes. Hoje nós vemos pais ausentes, pais que trabalham muito, marido que trabalha muito, mulher que trabalha muito. E a família, ela vai se afastando. Conquistou a empresa, conquistou carros, tantos bens, mas não conquistou os filhos, não conquistou a família. O tempo passou e eles estão aí jogados, vamos supor assim, né? Emocionalmente, estão pessoas frustradas, pessoas que nunca sentaram, nunca dialogaram. Eu costumo dizer, pastora Patrícia, que um exemplo muito grande é dos judeus, né? Eles, toda sexta-feira, o pai faz um jantar para os filhos e aí ele abençoa cada filho. Então, um exemplo disso é que os judeus são uma das pessoas mais prósperas Mais do mundo. prósperas. Eles têm faculdades, eles ganham Oscar,
né? Eles estão na lista das pessoas mais ricas, eles são donos de várias empresas, empreendimentos, porque foi liberado a bênção de um pai. Então é muito importante que você que é pai e mãe abençoe seus filhos, né? Hoje nós não ouvimos mais aquela questão, as pessoas, a pastora Patrícia é muito nova, não sei se ela vai lembrar, que a gente falava assim, bença pai, bença mãe. Obrigada pelo nova. Mas eu lembro dessa Você fase. lembra? Ixi, Então, assim, hoje não tem eu mais, peço né? bênção para minha mãe e para meu Tá pai. vendo? Então, é muito importante quando você abre a sua boca e fala, eu te abençoo, meu filho. Nossa, Né? isso Então, é. hoje os judeus eles estão debaixo de uma bênção de Abraão, debaixo da bênção dos pais. Então, é muito importante que os pais abençoem seus filhos para que eles possam prosperar. A palavra bênção, né, significa assim, eu te abençoo para você prosperar. Eu te abençoo, te libero, né? Te Eu te libero para libero você para prosperar. prosperar. Quando nós estávamos no Mato Grosso, pastor Nilton, dirigindo uma congregação, eu ouvi uma adolescente falar, ela me fez uma pergunta assim, era um rapazinho de mais ou menos uns 12 anos de idade. Me fez a seguinte pergunta assim: qual a profissão aonde a gente pode ficar mais tempo em casa? Aí eu falei, a profissão que pode ficar mais tempo em casa eu quero saber qual é a profissão das que nós temos aí, do que tem, daquela que a gente pode ficar mais tempo em casa. Eu falei, fiquei curiosa, né? Por que que você quer saber, meu filho, dessa profissão? Mas assim, qual que é o motivo? Ele falou, sabe por quê? Porque o meu pai trabalha dia e noite. E eu quero saber, porque qual que for essa profissão, eu vou ser essa profissão, eu vou ter ela para mim. Porque eu quero ficar dentro da minha casa e cuidar dos meus filhos. Então, assim, aquilo ali que ele estava falando, ele não estava falando sobre profissão, ele estava falando sobre uma dor. Uma ausência, A né? dor da ausência de desejar ter um pai, às vezes até uma mãe, porque a mãe também trabalhava muito, né? Dentro de casa, e muitas vezes a gente está lá correndo atrás, não, eu preciso ter mais, eu preciso É, ter mais. E uma das coisas que eu sempre observo é que essa fase não volta nunca mais. nunca mais. Nunca mais eles vão ter 5 anos, nunca mais eles vão ter 10 anos, nunca mais eles vão ter 15 anos, nunca mais, né? E faz parte. A Faz vida parte. caminha para frente, ela não caminha para É trás. verdade. Né? Não dá ré, é para frente que ela caminha. Então, um conselho que eu quero deixar para as mulheres aqui nesse podcast, para os homens também que estão nos assistindo, é: cuide da sua família, trabalhe, traga recursos para dentro de casa, mas priorize estar com a sua família, o tempo de qualidade com a sua família. Hoje, a psicologia, ela não trabalha aquela questão assim, de você estar 100% dentro de casa, vamos dizer assim, o dia inteiro à disposição dos seus filhos. Se você puder, ótimo, maravilhoso. Mas nós estamos trabalhando o tempo de qualidade. De qualidade. Você está ali, então esteja inteiro. Se você for conversar com seu filho, olhe nos olhos, tenha um tempo para ele. E aí, esse aparelhozinho, né? Esse aparelhozinho tem nos roubado. Tem nos roubado o nosso tempo, tem tirado a nossa atenção. Calou a voz das famílias, né? Calou a voz das famílias, né? Os meus filhos são termômetro. Quando eu estou olhando muito nas redes sociais, eles começam a dizer: mãe, a senhora nem está aqui, né? E eu, opa, vamos guardar esse celular, vamos guardar o celular, né? Então, a gente vê que as redes sociais têm trazido para dentro dos lares uma certa frieza. Um distanciamento. Um distanciamento. Né? Hoje um fica no quarto, hoje um está na sala. E tem pessoas que até se comunicam pelo celular. Pessoas que moram, ou às vezes, numa casa de 2 andares, ou uma casa maior, eles se comunicam dentro do quarto. Pai, tá pronto para a gente ir para a escola? Tá pronto para ir para a igreja? Tudo através do celular. Eu passei por isso. Eu estou rindo porque eu passei por isso. Eu mudei para essa casa que eu estou morando agora e ela é 2 pisos. E a minha filha, ela chegava, porque ela estuda o dia inteiro, né? Então ela chegava, subia para o quarto e ficava lá. Aí ela mandava mensagem. Ela mandava mensagem e falava assim: mãe, já tá pronto? Aí eu falava: já tá pronto. Aí ela descia, pegava a comida e subia de novo. Né? Aí eu falei pro meu esposo: o que nós vamos fazer sobre isso? Aí ele falou assim: vamos. Aí chamava a atenção dela e falava: filha, desce, você tem que ficar aqui com a gente. O menino não tinha dificuldade, já ficava mesmo.
vamos assistir um filme, e ele ficava fazendo de tudo para atrair ela. Aí eu fiz um curso chamado Experiência do Lar. E naquele curso eu senti Deus ministrar assim profundamente no meu coração em relação a eles estarem presentes. Aí o que eu fazia? Eu botava a comida na mesa, né, a refeição na mesa, e aí eu chamava, né? Eu falava, filha, vem comer. Aí ela falava, já vou. Aí demorava, né? Aí eu falava, vem agora, você tem que sentar aqui na mesa, nós vamos te esperar, olha, nós estamos com fome. Aí ela descia. Quando ela descia, botava a comida e já vou subir. Não. Aí o Charles falou assim, volta e senta bem aqui. Volta e senta, você vai sentar aqui com a gente, você vai fazer a refeição com a gente, porque é um tempo que não vai passar. Hoje ela está com 18. Passa Imagina, rapidão. daqui a pouco ela está casada com filhos, né? E a gente não aproveitou esse momento, não teve as experiências junto. A vida já é tão corrida, né? E a experiência da mesa é muito importante, né? Porque a mesa é um santuário. Eu costumo dizer que a cama do casal é um santuário, né? Você não pode deixar qualquer pessoa entrar no seu quarto, sentar, não pode dar cama sua para um parente que chega, ou seja, amigo, é um santuário, né? Então tem que ter chave, se a gente pudesse falar sobre isso, tem que ter limites. E também a mesa é um santuário onde você vai ter uma comunhão com a sua família. Por isso que às vezes eu não gosto, eu me sinto assim, é, até mal Invadido, assim. porque quando as pessoas vão, às vezes você convida alguém e elas começam a falar mal do outro, é como se você estivesse assim manchando aquele santuário que é a sua mesa, onde você senta todos os dias num lugar de gratidão, né, para se alimentar. Você começa a falar de um, falar do outro. Eu acho assim, realmente muito triste isso. Então a gente tem até que se policiar sobre isso, porque a mesa é um santuário. E aí você senta ali para almoçar, para ter um momento de comunhão, mas às vezes chega um, chega outro e acaba, né, fala de um assunto, fala do outra coisa que é desnecessário e que isso fere realmente o coração de Deus. E às vezes essa necessidade que as pessoas têm de trabalhar, de enriquecer, de buscar esses recursos, impede com que essas relações possam ter saúde, né? E esse tema foi sugestivo, foi, vamos dizer assim, foi, eu acho que veio num momento muito bom, porque nós estamos vivendo nas famílias da atualidade, nós estamos vivendo isso. Então você tem que aprender a viver com nada. Porque se você viver com nada, você vive com muito, como o Paulo falou. Eu aprendi a estar contente todo o tempo. Se eu tenho muito, nós sentamos na mesa e vamos comer filé mignon. Mas se nós temos pouco, vamos sentar na mesa e vamos comer ali um ovo frito com arroz Com branquinho, gratidão, né? com gratidão, que é a coisa mais importante. Outra coisa também, pastor Newton, em relação à geração dopamina. Nós temos vivido uma geração que vive em busca da dopamina, busca do prazer próprio, da autorrealização, né? Então, quando você entra em contato com aquele estímulo, que pode ser um doce, pode ser algo que também pode ser visual, né? Libera é um neurotransmissor, porque a dopamina é um neurotransmissor, então ela é liberada no seu organismo e você tem aquela sensação de prazer e de bem-estar. Qual que é o grande problema da dopamina? É que ela é temporária, ela passa rápido. Acabou ali, aí vem de novo, mais necessidade. Aí começa a pedir mais dopamina. O seu cérebro começa a pedir dopamina. O que você vai fazer? Você vai novamente. É por isso que as séries hoje são sucessos, né? As séries são sucesso, porque é um capítulo atrás do outro. Antigamente eram como novelas, né? Que eles chamavam até de telenovelas, de minisséries. Você assistia um capítulo, na outra semana você ia assistir o outro. Aí hoje é um capítulo atrás do outro, né? Aí você fica preso ali naquela necessidade de dopamina que envolve o doce, que envolve assistir séries, que envolve tantas coisas. O celular, o próprio celular. É verdade. Né? E uma das coisas que eu observo muito, por exemplo, nas relações, por exemplo, você chega do trabalho, né? Cansado, às vezes chega em casa, tem um relacionamento que está desgastado, um relacionamento conjugal que está desgastado, tá um relacionamento com os filhos que está desgastado, o que você vai fazer? Você vai tentar se compensar, comendo um doce, comprando, né?
Hoje em dia está muito na moda as compras online, né? O tempo todo comprando. Né? E aí, e isso, A a facilidade, né? facilidade com que você tem para encontrar os produtos, vamos dizer assim, você passa ali na padaria, tem aquela quantidade de doce, né? Aí você já come um, já leva para casa, aí você vai comer, porque está em busca desse prazer. E ali, aquela necessidade, não, então agora eu tenho que comprar, eu tenho que assistir uma série atrás da outra, e você acaba se viciando, por exemplo, nas redes sociais. O vício, gente, isso é sério. É o vício em saber da vida dos outros. Isso é seríssimo. Nós estamos numa fase da vida onde as pessoas estão viciadas em viver a vida dos outros, viver o online, até viver de stories. E quando, na verdade, quando encerra, já viu aquele meme? Que a pessoa está naquele momento sorrindo, aí desligou, já vira para o outro lado, a outra pessoa vira para o outro lado, ou seja, como se fosse uma atuação, né? Então, o contentamento, ele vem das coisas simples, daquilo que é corriqueiro, daquilo que é sentido de fato, né? Pode ser um momento de dor, como pode ser um momento de alegria, e não nessa necessidade, dessa busca, né, constante por prazer e por sentir bem. Às vezes você vai sentir um desprazer. É que não tem fim, né? É uma busca que não tem fim. Igual o celular, você põe o dedo ali e vai. Nossa, E Deus. aí não tem fim. Então não tem esse contentamento. Você nunca está contente, você quer ver mais e ver mais. Então tem que realmente ter uma disciplina, porque muitas pessoas estão assim, com problemas até mentais por causa disso. Né? Exatamente. Se você hoje tirar o telefone de uma criança, até mesmo de um adulto, né, ele vai surtar, porque ele está tão acostumado. Hoje você já anda com o celular na mão, você fica o tempo todo. Se você perder o celular ou esquecer em casa, você fica assim, absurdamente, assim, sem tranquilidade nenhuma, porque virou realmente um vício e virou assim um amuleto mesmo. A pessoa quer estar ali o tempo todo olhando e verificando. Tem pessoas que acordam de madrugada até para olhar o que está acontecendo, ou quem que curtiu. Então é muito sério isso, né? Agora, a pergunta é: quando nós sugerimos o tema Aprenda a Viver Sem Nada, se hoje você tivesse que viver sem o celular, como seria? Né? Fica a pergunta aí no ar. Como seria se você hoje falasse assim: eu vou fazer um jejum de redes sociais, eu vou ficar fora das redes sociais por 30 dias? Então uma dica boa aí, né? Quem puder fazer o jejum, nem que seja 3 dias, você vai ver a diferença muito grande, até na sua mente, a forma de você dormir, descansar mais. Então fica essa dica aí desse jejum de celular. Melhora, ó, melhora a questão cognitiva, né? Cognitivo. Melhora a atenção, a percepção, melhora a memória. A pessoa começa a ficar até mais rápido. É A verdade. mente dela processa a informação mais rápida, no sentido assim que não mais rápido no sentido que fica mais veloz, mas que fica mais claro, mais limpo, né? É a mesma outra coisa também, você que está nos assistindo agora, você tem pelo menos 3 números de telefone de cabeça. Vamos supor, se o seu telefone acabar a bateria, se estiver na rua, você tem o número da sua mãe, do seu pai, do seu esposo ou do filho. Então, assim, a gente está tão acostumado a ver tudo assim praticamente ali no celular, você vai colocando, armazenando tudo, endereço, telefone, anotações. Então, assim, é muito importante que você, para trabalhar o seu cognitivo, você decore pelo menos 2, 3 celulares de alguém que, numa emergência, você pode ligar para ela. Porque tem pessoas que falam assim: olha, não tem mais nada na cabeça, hoje é tudo no celular. Então, é muito perigoso isso. É perigosíssimo, né? Porque se naquele momento ali você Se não faltar, né? faltar, se você roubar seu celular, por É, exemplo, e você precisar de fazer uma ligação para alguém te socorrer, e aí, é quem será? urgente, né? Uhum. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar, pastor Uhum. Nilton, sobre isso, né? A importância, isso fala, nós estamos falando do quê? Saúde emocional, Uhum. saúde Física, né? física, porque isso afeta também, Afeta. né, o nosso físico. Por exemplo, até a questão de ficar mexendo Bursite, muito, nossa coisa, né? Deus, Articulações. articulações, essa questão física, porque também a questão de não fazer um exercício, ficar só sentado, né? Questão relacional. Olha só, gente, como você aprender a viver com nada mesmo, a viver contente com o que você tem.
né? Não quer dizer que agora você vai viver de braço cruzado e dizer assim, não, eu não vou querer fazer mais nada da minha vida, eu estou contente, né? Porque aí seria também demais, né? Você vai cruzar os braços e dizer, não, eu estou contente. Não é isso que nós estamos falando. Estar contente não significa ser uma pessoa acomodada, uma pessoa que fica esperando as outras pessoas fazerem as coisas por você. Mas estar contente significa que, com o simples que você vive, com a simplicidade da sua vida, você consegue trazer lembranças, guardar e registrar memórias incríveis com a sua família, com as pessoas que você ama, entendendo o seu propósito e construindo algo extraordinário. Porque tem muita gente que tem riquezas, tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem felicidade. Tem muita gente que tem bens materiais, que possui muitas coisas, pastor Newton, e não tem felicidade. E tem gente que não tem nada e tem felicidade, né? Então, eu quero agradecer a sua presença, né? Foi muito produtivo, eu gostei muito desse bate-papo que nós tivemos, né? Eu creio que vai edificar muito a vida das pessoas, até para elas conseguirem viver de fato, né? Usufruir da vida que receberam, né? Do bem mais precioso que receberam, né? Que foi o direito de ter a sua vida. E eu creio que vai acrescentar muito na vida das pessoas. Muito obrigada pela sua presença e vamos marcar, porque são muitos assuntos, vocês viram aí, né, gente? São muitos assuntos, então nós vamos ter muitos outros podcasts. Vamos ter sim. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e nós estamos aí à disposição para falarmos sobre novos assuntos, né? E se você quiser ver mais sobre isso, você pode acessar nosso Instagram, @NewtonSantosGoiânia, né? E eu quero deixar para você essa questão de você não esqueça de ser uma pessoa autônoma, porque quem não tem autonomia, eu repito, não dá conta do sucesso. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que aprender a estar contente no pouco ou no muito, ou seja, aprender a ser uma pessoa que tenha autonomia. Muito bem. Gente, olha, nos siga nas redes sociais, né? O meu Instagram é psi.patriciamelo. Você vai me encontrar por lá. Tem muita coisa boa para que você possa, né, estar acompanhando e edificando a sua vida. Também siga o pastor Newton Santos. Como é que está o seu Instagram? É @NewtonSantosGoiânia. @Newton Santos Goiânia. Tem muita coisa boa lá também. Tem lives também, né? Tem Sempre está lives. fazendo lives. Tá bom? Então fica com Deus. Muito obrigada pela sua audiência, né? Não se esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e não esqueça de se inscrever no nosso canal.